Discretas, desconhecidas para alguns, mas conhecidas por Deus. Elas carregam em si a força e a sabedoria de transformar a sua geração. Com úteros de fogo, em tempos de calamidade, se posicionaram e mudaram o mundo em seu tempo. Mulher, santuário de vida, capaz de frear a morte e garantir o futuro da humanidade. Estas são as mulheres na Bíblia. Paz e graça, meus irmãos, eu sou o professor Rafael e essa é a nossa série Mulheres da Bíblia. E agora, nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre uma outra mulher no Êxodo que foi importantíssima para a história da salvação do povo de Israel e, por consequência, de tabela, cada um de nós que depois recebemos um judeu descendente dessas mulheres maravilhosas no Êxodo. A palavra diz assim, capítulo 2 de Êxodo: Eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio. Enquanto suas criadas andavam à beira do rio, ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança, era um menino que chorava, e compadecida disse: É uma criança dos hebreus. Então sua irmã disse à filha de Faraó: Queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar esta criança? A filha de Faraó respondeu: Vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha de Faraó lhe disse: Leva essa criança e cria, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: Eu o tirei das águas. Essa é a história de Moisés. Essa é a história de um menino. Essa é a história de uma criança como condenada desde a sua concepção a morrer pelo decreto do faraó tirano daquele tempo. Nós vimos no vídeo passado que a mãe de Moisés orou ao Senhor e invocou o Deus do céu, porque um escravo, um pobre, não tem a quem recorrer. A quem um escravo recorrerá? Ao seu tirano? Ao seu opressor? Ela recorreu ao Deus dos seus pais. Ela recorreu àquele que está acima de todas as coisas, aquele que vê o escondido e escuta o choro e o gemido daqueles que não têm voz. Então, no rio Nilo, nesse rio de águas turvas, tortuosas, que pode levar aí à morte, essa criança é colocada e o anjo do Senhor, através da filha, da irmã, na verdade de Moisés, filha de Jocabede, caminha com o seu olhar, olhando essa criança que está ali. E sai então em um ritual ao rio Nilo, porque o rio Nilo, na verdade, nada mais é do que um deus para o povo egito. E nesse dia, a filha do faraó vai fazer um ritual de ablução. E ela está descendo as águas quando ela vê e escuta o choro de uma criança. Veja, ao escutar o choro de uma criança, ela manda as suas servas, outras mulheres. Veja que nesse enredo todo é sempre as mulheres a protagonista da história. A filha do faraó manda as suas servas, ao escutar o choro da criança, a buscar, ao ver o que está acontecendo. E ela traz então aquele cesto de vinho e quando ela abre, ela vê uma criança formosa, linda, e ela diz: É um dos filhos dos hebreus, porque meu pai mandou matar e jogar no rio as crianças. Então, a mãe daquela criança obedeceu o rei, jogando a criança naquele lugar, naquele rio, e as águas, que deveriam ser águas de morte, levou até os pés da rainha, da princesa, mas ao mesmo tempo que poderia ser o fim de Moisés, Moisés encontrou uma mulher. E a mulher, por sua natureza, que sente compaixão, que ao escutar o choro de uma criança comove por dentro, ela abraça aquela criança e se compadece. O compadecer, a compaixão, é um sentimento humano, mas acentuadíssimo no coração das mulheres, porque compaixão está ligado também à dimensão de misericórdia
e misericórdia agirá com o útero e não só com o coração. E aí ela tem a capacidade, então, de ver uma mulher, uma menina dos hebreus, que na verdade é a irmã que está acompanhando Moisés, e que diz: Senhora, a senhora precisa que eu vou buscar alguém dos hebreus para poder cuidar da criança? E ela diz: vai, e eu vou dar a paga para você, eu vou ajudar você a poder cuidar dessa criança. Dentro disso, primeira coisa, ela correu um risco muito grande de poder ser denunciada ao seu pai, de ter ido contra os decretos de morte do seu pai. E além disso, pagou para que uma mulher pudesse cuidar de um filho que ela acolheu. Essa mulher então é Jocabede, que tinha pedido a Deus a restituição do seu filho, e o filho voltou para os seus braços. Nos lembra quem? Quem perdeu um filho e foi restituído? A Virgem Maria. Mas também todos nós, todas as mães que perderam seus filhos, e vem no meu coração agora de dizer a você que por algum momento perdeu seu filho, seja por aborto espontâneo ou por aborto também provocado, saiba que não existe nenhuma morte depois que Jesus entrou nesse mundo e se encarnou, que pode destruir a vida que foi gerada dentro do teu útero. Eu quero declarar na tua vida que Deus restitui nesse dia o filho que você perdeu. A filha do faraó adota aquela criança. A filha do faraó coloca um nome naquela criança que se chamará Moisés, que significa tirado das águas. Moisés, antes de se tornar o grande libertador do Egito, teve mulheres que acreditaram na sua vida. Moisés, que se tornou o grande legislador, e é dele até hoje que nós aprendemos sobre os 10 mandamentos, sobre as leis israelitas, sobre tudo, o fundamento de todas as coisas da Torá, vamos dizer assim. Enquanto escritor, segundo a tradição, nós sabemos que Moisés, ele influenciou na escrita da Torá. Ele então foi salvo por mulheres. E veja, mais uma vez, as mulheres, elas estão no início de toda a ação de Deus na história da humanidade. Desejo a você então que você tome posse daquilo que você é, mulher, e seja então uma mulher segundo o coração de Deus, sabendo que compaixão, misericórdia, olhar, escutar o choro de quem chora é uma missão que Deus deu a vocês. Porque quando uma mulher ora, presta atenção que eu vou dizer a você, quando a mulher reza, ela reza com o útero, e somente Deus, Ele é capaz de gerar. E deu à mulher a capacidade de gerar também. Então, quando uma mulher reza com o coração e com entranhas de misericórdia, o útero dela entra em comunhão com as entranhas de Deus. Deus gera homens e mulheres para uma vida nova. E a sociedade precisa de você. Deus te abençoe. Receba essa mensagem como uma profecia na tua vida. Mas tome posse, porque Deus está contigo. Estamos juntos.